Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, do IBGE, apontam que cresceu a oferta de empregos na indústria do Paraná. De abril a junho deste ano, o setor industrial manteve 903 mil pessoas empregadas, um aumento de 5,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A construção civil registrou a maior movimentação, com 436 mil pessoas empregadas no estado. A recuperação do emprego na indústria passa pela maior confiança do empresário na economia. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, no Paraná, mostram que 180 mil pessoas foram contratadas na indústria de transformação, de janeiro a setembro deste ano. As atividades que mais criaram postos de trabalho foram confecções e artigos do vestuário, produtos de metal e borracha e materiais plásticos. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Quarta-feira, 23 de outubro de 2019. Candidato à reeleição para o cargo de diretor-geral do campus de Foz do Iguaçu, o professor Fernando José Martins foi o vencedor local da eleição desta terça-feira na UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, para mandato com 4 anos de duração. Localmente, além de Fernando, que obteve 75% dos votos válidos, foram eleitos os professores Samuel Clauck para a direção do Centro de Educação, Letras e Saúde, Romeu Reginato para o Centro de Engenharias e Ciências Exatas e Valdir Serafim Júnior para o Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Já na disputa para a reitoria, o candidato Alexandre Weber, que teve como vice-reitor Gilmar Ribeiro de Melo, venceu com 50,8% dos votos válidos dos mais de 16 mil eleitores habilitados nos 5 campi da instituição em sistema de voto paritário, docentes, agentes universitários e discentes. A oficialização do resultado precisa ser feita até o dia 18 de novembro para que ocorra o encaminhamento ao Conselho Universitário e os nomes dos eleitos sejam repassados ao Governo do Estado até 6 de dezembro para o processo de nomeação dos vencedores. RCI. Fique atento para a programação da Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu, que acontece no Clube Gresf até amanhã, com entrada franca a toda a população. A programação para hoje inclui às 2h30 da tarde a palestra O Oráculo Nórdico com Gilberto Rios, às 4 horas, apresentação de teatro com o grupo Vagamundo, O Alto do Migrante, 6h30 da tarde, lançamento do livro Fandango Caiçara do Paraná, uma perspectiva sociocultural e lexical com Johnny Márcio Dornelles Fontela, às 7 da noite, apresentação musical de alunos da Unila, trazendo canções da África e da América, e às 8 da noite, a mesa nacional de discussão com a presença dos escritores Paulo César de Souza Lins e Luciana Aline Aparecida Ribeiro da Silva. A participação em todas as atividades da Feira do Livro aqui em Foz do Iguaçu é gratuita. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado das 8 às 10 no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. CYJ 351. Rede Comunicadora Iguaçu. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019. Agora são pontualmente 13 horas e 5 minutos. Sejam novamente muito bem-vindos ao programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço holofilosófico. Eu sou Reverson Alves. E Adriana Rocha, coordenadores da Cosmoetos. Associação Internacional de Cosmoeticologia. E é sempre bom lembrar que esse programa é uma parceria entre a Cosmoetos e a Rádio RCI.
Nosso programa, né, geralmente ele vai ao ar de 13 até as 14 horas e a sua participação é fundamental. E assim você nos ajuda, né, a construir esse momento em que a gente começa a refletir, né, faz reflexões, ponderações, né, sobre condutas para analisar se as condutas são éticas ou não. Aí seria interessante os ouvintes continuarem a mandar para a gente, né? Os casos pessoais, né? Por exemplo, alguma situação na sua casa, na vizinhança, no trabalho, na família, sim. entre os amigos, porque aí a gente vai pegando o caso concreto e vai ajudando Analisando. você, ouvinte, a entender como fazer essa reflexão, né? Como fazer esse entendimento, como procurar entender o comportamento alheio e o seu. Exatamente. Esse programa ele é transmitido na rádio 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook, você pode buscar lá Rádio RCI Iguaçu, onde inclusive é possível, né, ver o vídeo ao vivo do que está acontecendo aqui no estúdio. E você também pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. E como sempre, vamos a alguns fatos positivos que aconteceram ao longo da história na data, né, de hoje e que podem nos inspirar a também fazer a diferença. E é interessante que isso tem relação com as boas práticas, né, que são essas condutas positivas, como o Regson falou aí, dos fatos históricos que inspiraram a humanidade. E o curioso, né, que como tudo está interligado, a gente tem visto na televisão alguns programas e algumas reportagens em que estão começando a usar exatamente isso, boas práticas, né? Então, assim, efeitos positivos da programação aí da RCI e da conexão cosmoética. Em 1821, foi declarada a liberdade de imprensa no Peru. Olha que coisa boa, né? No século XIX. E antes, um pouquinho antes, em 1817, na data de hoje, então, feliz aniversário, né? Nascia Pierre Larousse, que é o enciclopedista francês. Não é o enciclopedista, né, inicial lá do iluminismo, da enciclopédia francesa, os primeiros lá que estavam com Diderot, não é isso? Voltaire, etc. Mas você lembra da enciclopédia Larousse? Na minha época tinha, a gente consultava a enciclopédia Larousse. Sim. Você lembra, Rex? Lembro, muito Lembra, bem. né? Era uma excelente enciclopédia, né? E hoje, no século XXI, a gente tem a enciclopédia da Conscienciologia, né? Então a gente consulta a enciclopédia da Conscienciologia, que tem todos os temas. E a partir dali dos verbetes, você pode fazer uma boa reflexão, né, sobre cosmoética. E em 1906, aí o nosso ouvinte Dilson, né, e o nosso ouvinte Roberto Paraíso Rocha, vai ficar feliz com essa notícia, ó. Nasce Santos Dumont. Hoje é aniversário, era aniversário do Santos Dumont, aí, Dr. Roberto e Dilson. Parabéns, feliz aniversário. 23 de outubro não é o dia que ele fez o voo? Desculpa, nasceu não, ele realizou quem nasceu foi o Larousse. Ele realizou em Paris o voo de 70 metros, a 2 metros de altura, né, com 14 bis. Exatamente. Que foi um avião construído por ele. E interessante que ontem, coincidentemente, eu estava voltando, né, de avião, e eu pensei justamente sobre o Santos Dumont. Fiquei olhando ali o aeroporto, aquela quantidade de avião, né, decolando e aterrissando, e lembrei de um amigo nosso, né, lembra? O professor Mário Oliveira, né, se ele estiver ouvindo aí, que também tem a CIP, um programa aqui na rádio, né, e de uma questão, uma vez que ele fez sobre cosmoética, que era a seguinte: se você tivesse uma grande ideia, Regson, que iria a sua invenção
trazer grandes benefícios para a humanidade, mas também iria provocar guerras, quer dizer, ia ser um instrumento de guerra, de lançar bomba, você inventaria isso? Já falando de reflexão e de cosmoética. E de flexibilidade cosmoética. Essa é uma boa questão para se pensar. Aí, ouvinte, vocês que estão nos ouvindo, pense aí. Você tem uma ideia, a gente responde daqui a pouco, né, Rex? Uma questão sobre cosmoética e ética. Você tem uma grande ideia que vai fazer uma invenção que vai trazer um grande benefício para a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, essa sua ideia, também você fica sabendo que vai ser um instrumento de guerra muito poderoso. Sabendo disso, você levaria adiante a sua ideia ou não? Esse é um grande dilema cosmoético, né? E é um grande dilema que inclui também essa questão de flexibilidade cosmoética ou não. Daqui a pouco a gente responde, né, Rex? Exatamente. Porque tem a ver com essa notícia histórica. Já temos aqui Dilson, né? O Dilson Fagundes, aqui nosso ouvinte, né? Falando aqui, ó, saludos, doutor Roberto, né? Roberto Paraíso Rocha. Então, nós temos o Dilson já e o doutor Roberto Paraíso Rocha. Saludos. Saludos, né? Alôs, hermanos. Então, é sempre bom lembrar a diferença entre ética e moral, para a gente começar a pensar nisso que a Adriana está comentando ali. Moral tem a ver com conduta, comportamento, naquilo que você faz. Então, por exemplo, no caso que a Adriana está comentando, né, de inventar um instrumento, né, alguma coisa, uma ferramenta que vai ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então, veja, o fato de você inventar, realizar, fazer, né, essa é a conduta. E toda conduta, ela é... Até o pensamento em si, né? Na hora que você tem a ideia. Isso. Toda conduta, né, toda manifestação, obviamente que ela é orientada, né, guiada, ela é movida por valores, crenças, convicções, princípios que todos nós temos. E quando você começa a pensar sobre essa conduta, para poder entender que valores são esses que estão norteando, né, essa sua conduta, você entra no campo, então, da ética, né? Porque a ética é a ciência que vai pensar sobre, que vai refletir, né, ponderar sobre as ações que estão sendo realizadas. Ela vai procurar entender por que, né? Exatamente. A pessoa, que aquele grupo faz aquilo. Isso é uma pergunta interessante, porque a gente pergunta às vezes assim, mas por que ela precisa entender? Porque ela precisa saber o que ela está fazendo, né? Hoje teve um caso aí que a gente soube, te cortando, não querendo te cortar, já cortando. Já cortando. De um vizinho, né, uma conhecida, na verdade, comentando que os filhos saíram esse fim de semana e ficaram bebendo o dia inteiro. Chegaram bêbados em casa e, além disso, entraram na casa do vizinho, que era conhecido também, para pegar a churrasqueira para fazer churrasco. Então, assim, a ética, a cosmoética, pega esse caso, essa situação, e procura entender, né, isso, procura compreender quais as razões, por que esse grupo, por que esses adolescentes, essas pessoas resolveram fazer isso, né? O que levou, por exemplo, a ficar bebendo, né, no fim de semana, a tomar uma conduta dessa ilícita, né, que é um crime, né, você entrar, mesmo que seja seu amigo, né, você entrar na casa do seu amigo sem a permissão, etc. Então, que a ética procura entender isso conforme um modelo de estudo intrafísico. Por isso que a gente estava comentando antes que é importante que a gente comece a entender por que a gente se comporta de determinada maneira, né? Por que se juntou a esse grupo, né? Isso, porque na hora que você começa a entender por que você se comporta de determinada maneira, você vai ver que muitas vezes você se comporta assim porque o grupo quer que você se comporte, não porque você quer se comportar desse jeito. Como muitos dos nossos valores, tem que lembrar que esses valores, né, esses princípios, regras, muitos deles são adquiridos, a gente chama de mesologia, né, na convivência que a gente tem com a família, né, quando a criança nasce, né, o bebezinho ainda, ele vai conviver em primeiro lugar com a família. Então, a primeira influência que ele tem sobre os valores que ele vai formar ao longo de sua vida a própria família, né? E depois da família você começa a ter os amiguinhos, né, os parentes lá,
Em seguida você tem a escola, né? E depois você tem os outros lugares que ele frequenta, um clube, ou uma igreja, né? Um lugar, o trabalho mais tarde. Então, todos esses lugares vão influenciar a pessoa. Agora, o que é interessante é que ela precisa começar a analisar, começar a refletir para saber se o que ela está fazendo é uma coisa que ela quer fazer ou ela está fazendo porque ela aprendeu que deveria ser assim e ela faz de maneira, né, bem automática, Por que né, que de ela forma também não autônoma. ouve? Porque parece que, nesse caso, a pessoa ela não é assim. Ela está realmente sendo levada, por isso que você falou, pelo grupo, né, pelos amigos, que são amigos de longa data. Aí é que vem a grande virada, né, para melhor das convivências, das pessoas que a gente comenta quando você começa a ter outro referencial, outros valores, como você está falando. Será que não é o caso de ter outros amigos? Começar a procurar amigos, né? Ligados mais aos valores que você tem, por exemplo, você não gostar de beber, você gostar de estudar, porque parece que a pessoa quer estudar, quer fazer uma faculdade, quer ter uma profissão. Então, não é o caso de começar a procurar pessoas que estimulem isso, nem que seja de parentes, né? Primos, tios, né? Os pais, e ficar firme, né? O mais legal é isso, quando a pessoa percebe que ela quer aquilo para a vida dela, ela fica firme, tranquila, não precisa brigar, né? Fala assim, olha, eu quero, por exemplo, começar a estudar. Temos um outro caso também essa semana que você comentou, né, Rex? De uma pessoa que está com a grande oportunidade de receber faculdade, né? Paga, receber apoio, aporte aporte financeiro financeiro, para poder se dedicar ao um estudo, período a né? estudar. A pessoa poder, porque nem hoje em dia nem todo mundo tem condição de fazer isso, a não ser que seja uma família que realmente tenha condição financeira para isso, né? E Estabilidade, mas a pessoa está tendo a oportunidade de ficar com a família e a família vai apoiar essa pessoa para que ela faça uma faculdade. Então, assim, a pessoa aí ela tem que começar a pensar na questão dos valores, né, dos princípios que norteiam. E foi interessante que a pessoa até comentou em relação a um princípio. Mas, por exemplo, se a pessoa tem um valor, essa pessoa tem um valor que é a interassistencialidade. Ela quer ajudar o outro. Então, ela pensa em fazer, por exemplo, medicina, né? Então, a pessoa, para isso, ela, obviamente que ela tem que sentar e tem que planejar e tem que estudar. Porque tudo aquilo que você quer fazer, isso é legal quando a pessoa começa a ter um norte. Eu até recentemente estava pensando sobre isso, que assim, todo mundo tem um sonho, né? Mas o sonho ainda é uma coisa longe, ela está distante, você precisa começar a materializar aquilo de uma maneira mais clara. Então você precisa ter, obviamente, você precisa ter objetivos, né? O objetivo ele facilita que você comece a entender um pouquinho mais. Mas o objetivo ele ainda é um pouco vago também. Então você precisa ter metas. Que na hora que você tem metas, você começa a mensurar, você começa a matematizar, né? O que é que eu realmente tenho que fazer. Igual a pessoa que fala assim, eu quero o sonho dela, eu quero ser elegante, quero ser bonita. Então tá legal. Qual o seu objetivo? Meu objetivo é emagrecer. Ainda é vago. Aí você precisa de uma meta. Eu quero emagrecer 18 quilos. Opa, legal, 18 quilos já é uma coisa que você começa a mensurar. Agora, você começar a pensar no planejamento, né? Quais são os passos que você vai realizar para poder alcançar aquele objetivo. Veja que tudo isso está fundamentado, ética, tudo está reflexão. fundamentado lá no sonho que tem a ver com o valor dela. Que é, por exemplo, ser médica porque ela quer fazer assistência, quer ajudar as outras pessoas. E aí ela aplicou um princípio, que é o princípio lá que você fala bastante, que é o princípio maximização da dos maximização esforços. dos esforços. Quer falar do Que é princípio um aí? princípio cosmoético, né? Que tudo que você quiser fazer na vida, em tudo, você dá o máximo de si, você faz 50 vezes mais, que é a técnica dos 50 vezes mais do que seria necessário. Então, se a pessoa quer fazer uma faculdade, então ela se empenha o máximo para ela fazer essa faculdade. Então, esses dois casos que a gente está comentando tem a mesma raiz, vamos dizer assim, de valores e de sonhos, que as duas pessoas querem fazer uma faculdade, querem se formar. Então, ela tem que realmente fazer isso, se empenha ao máximo. Exatamente. Larga tudo, né, assim, que seja possível, que vá atrapalhar ela realizar esse sonho nesse momento e se dedique a fazer uma faculdade, que é um tempo longo, né? São 3 anos, 4 anos, 5 anos para se formar, mas depois lá na frente ela vai ter recompensa, né?
Bom, estamos chegando então ao final do nosso primeiro bloco. Vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. 13h21. Famílias com paciente usuário de equipamento vital no domicílio têm atenção especial da Copel. Recebem aviso prioritário nos desligamentos programados e são prioridade para atendimento quando falta luz. Agora, elas têm também um canal direto para falar com a gente. 0800 643 5445. Informe-se sobre como fazer o cadastro nas agências ou em copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo! Com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Água a gente transforma em energia. Energia em benefícios. Com isso, a gente também se transforma. Fica mais ágil, transparente, eficiente. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o Brasil e o Paraguai, e o principal, o melhor para todos nós. Itaipu, novos tempos, muito mais energia. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Estamos de volta com o programa Conexão Cosmoética, né? O seu almoço holofilosófico. Estamos falando aqui sobre 2 casos, né, que aproveitamos para falar sobre valores, princípios, etc. e tal. E queria agradecer aí a presença, né, presença online aí, Dilson Fagundes, Dr. Roberto Paraíso Rocha, Adriana Pires, diretamente de Geórgia, nos Estados Unidos. Welcome, Georgia. Welcome, Adriana. E também temos aqui Rosana falando, buenas tardes, está muy bueno el programa. Ou seja, graças a vocês, ouvintes aí dos países vizinhos, nós somos um programa verdadeiramente internacional. Mas aí estamos falando sobre essa Bem-vindos. Bem-vindos. Então estamos falando sobre essa questão aí dos valores, né, que vão impulsionar a pessoa a fazer alguma coisa. E falamos sobre princípios também. Então, no caso, a gente mencionou a questão de um dos princípios. Existem vários princípios que a pessoa pode aplicar para ajudar. Veja. O que é o princípio, mas né? É importante só falar uma coisa. Antes, quando você consegue identificar, essa é uma parte muito, muito importante, né, do processo de ética da pessoa. Porque a gente está falando que ética é reflexão sobre o comportamento e o que leva a pessoa a agir daquela maneira. Então, o que leva que a gente fala são valores, princípios, regras, convicções, crenças. Etc. Crenças. Então, quando você começa a identificar o que leva você a agir de determinada maneira, obviamente que você muitas vezes vai perceber que tem coisas ali que são irracionais, já não fazem mais sentido. Então, você tem que começar a questionar para ver se realmente é aquilo que você quer para a sua vida. Então, no caso, a gente pegou aí de uma pessoa que quer fazer medicina. 2 pessoas querem fazer faculdade. No caso de uma pessoa que quer fazer medicina. Então, ela tem um valor claro na cabeça dela, que é a interassistência. Ela quer ajudar as pessoas. Então, qual é a maneira que ela encontra de ajudar? Fazendo medicina, porque é uma pessoa nova, né, tem muito tempo ainda para estudar e gosta, se afiniza com essa área da saúde. Veja, a pessoa vai refletindo para ver se ela tem uma afinidade ou não. Porque não adianta fazer uma coisa só porque eu tenho que ajudar. Você pode ajudar de
infinita maneira você pode ajudar as pessoas, né? Ser solidário. Você pode ser solidário através de um voluntariado, etc e tal. E ela resolve fazer isso. Então, veja, ela já tem um sonho, né? Isso que ele está falando, com base em um valor. E aí ela começa, então, a ter, né, fazer um planejamento de como é que ela vai alcançar esse sonho, porque só ter um sonho não quer dizer nada. E uma coisa importante que a gente pode passar para todo mundo é muito importante que você registre o seu sonho, que você registre seus valores, porque quando você identifica valores e princípios, e você deixa isso registrado, fica fácil você voltar. Toda vez que você tem alguma coisa na cabeça, deixa eu ver se é isso mesmo, se está condizente, está convergente com aquele meu sonho. E se a gente não registra, aquela coisa passa. Então, no caso dessa pessoa, que ela tem um princípio que ela gosta muito, que é o princípio da maximização dos esforços, na hora de tanto ela fala disso, na hora que falou, fazer medicina, então legal. Então, o que ela precisa fazer? Maximizar, otimizar todas as condições possíveis para que ela alcance aquele sonho. E o que são todas as condições possíveis? Em primeiro lugar, se planejar, focar, aquilo que a Adriana comentou no bloco anterior, eliminar o que é irrelevante naquele momento, porque veja... O que vai tirar ela daquele caminho, né? Traduzindo... Porque tem que pensar assim, você tem uma vida lá de 80, 90 anos. Então você vai ficar fazendo uma faculdade de medicina, que são 5 anos, 6 anos, depois 1 ano, 2, que você faça ali residência, especialização. Gente, num foco, né? Se você num span, né? Num escopo de 80 anos, por exemplo, 6 anos é praticamente nada. Não é nada, né? Então, assim, e é um período que você vai focar, você vai se qualificar, para você poder, então, qualificar a sua assistência. Então, quando a pessoa pensa assim, e o que ela vai ganhar lá na frente? Então, agora, na verdade, é investimento que a pessoa está fazendo para colher lá na frente. Porque se ela não investir agora, não vai colher lá na frente. E isso é legal, a pessoa que está querendo fazer a faculdade, que no outro caso também, por exemplo, estou olhando aqui a nossa ouvinte, Ana Maria Ferreira. Oi, Ana, tudo bem? Que eu sei que é advogada, né? Que está nos ouvindo. Então, a reflexão sobre as condutas tem muito a ver, né? Porque você pensar sobre o que você está fazendo leva em consideração, acaba direcionando você para checar se aquela sua conduta, o seu comportamento é benéfico em relação ao outro, né? Se é correto no sentido, porque existem condutas hoje que já são estabelecidas como corretas, porque o grupo social, a humanidade, vê que aquilo traz uma consequência, um efeito positivo para os outros. Um benefício, né? Benefícios para os outros. Então, a Ana Maria me lembrou aí, por exemplo, se você quer fazer faculdade de Direito, foi meu caso lá, mas eu não vou contar meu caso particular, depois eu conto. Próximo programa. O que leva uma pessoa a querer fazer uma faculdade de Direito, por exemplo? Você estava falando de valores e princípios. Valor é aquilo que ela considera importante. Então, para uma pessoa que queira fazer uma faculdade de Direito, por exemplo, ela pode considerar importante justamente isso. Ela quer saber o que as leis falam, que dizem quais são as melhores condutas corretas, para ela agir correto. Ou para ela poder ajudar as outras pessoas também a entrarem na linha, né? A explicar, por exemplo, vai dar aula para explicar qual que é a ação correta que ela deve fazer. Então, traduzindo aí para o nosso caso da sociedade, você não jogar lixo na rua, porque isso polui o meio ambiente. Tem uma lei que diz que não pode poluir o meio ambiente, porque a gente precisa preservar o planeta. Então, isso é um exemplo, né, de algo que é considerado importante, que a pessoa que tem o conhecimento das leis do seu país, as leis da humanidade, ela vai ajudar outros a se comportarem de uma maneira correta. Então, se ela acha que aquilo é importante na vida dela, então tira os amigos, para de andar com pessoas que não estão levando para o bom caminho, está atrapalhando o sonho dessa pessoa, né? E se junte a quem vai estimular. Lembrei daquela outra minha colega que queria ser juíza do trabalho, lembra? Então, ela era um exemplo, porque na época ela estudou 4 anos, vou repetir, 4 anos, ela maximizou os esforços. Isso depois de já ter concluído a faculdade de Direito. 5 anos. Então foram uns 10 anos, mais ou menos, que ela se dedicou. Ela ficou 4 anos se dedicando, estudando. Porque o sonho dela era ser juíza do trabalho, desde o início. E aí ela não saía,
Os amigos chamavam para ela ir para as festas, ela falava, eu não posso porque eu estou estudando. Ela não almoçava fora de casa porque isso ia tomar mais tempo dela, então ela almoçava em casa. Ela ia para o cursinho, voltava para casa e estudava até de madrugada. 4 anos, então você vê que você está falando, era um valor importante para ela, porque o sonho era ela ser juíza, por quê? Porque ela queria ajudar os trabalhadores. Ela queria ser alguém correta, que fosse ponderada, e a gente conhece, né, a atuação dela na Justiça do Trabalho, ela é uma pessoa assim. Ela quer buscar a verdade, ela quer ser justa, quer ser correta, ela não vai decidir a favor de trabalhador que é malandro. Ela está sempre ponderando os dois lados. Então você vê, ela é uma pessoa que faz diferença dentro da profissão dela. Então, se você tem um sonho, então tem que começar a fazer isso, ver o que é importante, ver se tem gente que está te atrapalhando nesse sonho, porque não vai levar a nada. Então, a pessoa que sai para beber está prejudicando a saúde, vai dar dano no fígado, no estômago, o cérebro. Tá queimando lá as sinapses. Então tem uma série de coisas que é interessante que a gente está falando sobre a questão do sonho, né? Porque quando a gente é adolescente, que vai decidir que faculdade vai fazer, né? A gente ainda não tem muito essa visão de ponderação, de reflexão, né? De pensar sobre isso. Olha que interessante. Olha que interessante. A Adriana, lá de Georgia, né, nos Estados Unidos, está falando o seguinte: meu sobrinho está fazendo neurologia. São 5 anos de residência. Gente, isso é Great o máximo. Decision. Isso é o máximo, gente. E ela fala mais aqui, ó, o meio influencia sim, mas não podemos e não devemos responsabilizar os outros por nossas decisões. Perfeito, exatamente, concordo plenamente com ela. Agora você vê, né, que sonho que essa pessoa tem, e ela tem uma meta que ela traçou, então são 5 anos de residência, isso depois de ter feito lá os 6 anos, penso eu, né, de medicina. Eu já tinha ouvido falar que realmente a neurologia requer uma residência um pouco maior, porque depende muito da especialidade. Agora você vê tudo isso porque a pessoa quer atingir uma meta lá na frente, um sonho lá na frente, né? Que é poder ajudar as outras pessoas dentro de uma especialidade que ela gostou. Vai fazer diferença, né? Então, exatamente para ajudar dentro da área da neurologia. Vai fazer diferença na vida de muitas pessoas lá na frente. A gente conhece várias pessoas que hoje em dia tão bem, né? Por exemplo, a gente conhece pessoas que vão, um neurologista porque tem uma certa doença, então você vê na vida daquela pessoa, aquele conhecimento faz uma diferença enorme, enorme. Então, a gente quando, né, tem um médico que é bom, que é assim competente, né, ou profissional de qualquer área, estava comentando aí da Justiça do Trabalho, se aquela pessoa sai, olha o buraco, né, a diferença negativa que aquela ausência traz. Então, o fato da pessoa decidir seguir uma profissão, decidir mudar de comportamento, quantos efeitos positivos ela pode gerar para a humanidade, né? Eu tenho curiosidade, desculpa aí, Adriana, mas Adriana, se der, Adriana Pires, né? Adriana, então, lá de Georgia, se você puder, quantos anos tem esse seu sobrinho? Porque uma pessoa, deve ser uma pessoa nova. E está dando um exemplo para isso mostra, jovens. Porque a gente estava comentando agora que muitas vezes a gente faz faculdade, né, escolhe a faculdade lá com 18, 19 anos, 20, e não tem ainda uma maturidade, né, emocional, intelectual ainda bem desenvolvida, ainda está naquele processo. Então, assim, você vê uma pessoa, quando ela consegue decidir, né, que faculdade ela quer, ela geralmente define em cima de um sonho, né? Ela tem um sonho que é fazer uma faculdade X. Muitos, inclusive, começam a fazer e vê que nem aquilo, mudam. Então não é bem isso que eu estou fazendo direito, não era bem isso, não. Vou fazer filosofia, não era bem isso. Vai fazer outra coisa lá e se encontra. Então é legal se a gente já começar a colocar em prática essas reflexões, que elas facilitam a vida da gente. Então, quando você começa a refletir sobre por que você se comporta de determinada maneira, isso ajuda você a eliminar determinados comportamentos e ajuda você a otimizar outros comportamentos, qualificar determinados comportamentos.
Então a Adriana lá de Georgia está respondendo aqui, 26 anos, mas faltam 4 para terminar. Agora você vê que empenho, né? Que 26 anos. dedicação, É, que olha, persistência, de tirar o chapéu. várias qualidades que a pessoa precisa, né, colocar para fora para concretizar o sonho. E é interessante porque às vezes você olha o colega, o outro, que já realizou bastante coisa, que já atingiu o seu sonho, e pensa que foi fácil. Exatamente. Ao invés de perguntar, porque para ninguém é fácil, vamos dizer assim. Exatamente. As pessoas, elas precisam se movimentar. Então, quando a gente fala de ética, de cosmoética, né, precisa, como a Adriana falou aqui, você precisa ter um empenho individual para sair do lugar. O esforço é individual, tanto na concretização das coisas positivas, como também se dá alguma coisa errada. Você não pode justificar no caso que você escolhe, porque foi fulano, beltrano, ciclano. Você não fez isso por quê? Por causa de fulano, beltrano. Não, não foi, porque alguma condição sua, né, impediu que você superasse algum obstáculo, claro, né? Estou generalizando, mas porque ela falou, a gente não pode responsabilizar os outros, nesse caso que a gente está comentando. Lógico que não. De escolher fazer uma faculdade, de mudar de vida, mudar de companhias, depende da pessoa. Sim. Né? Não depende de circunstâncias. E aí eu lembrei da nossa ouvinte que está aqui também ao vivo, mas não está no Facebook, que é a professora Dulcidal, nossa colega lá voluntária, em que ela tem um livro chamado Vontade. Então, nesse livro ela reflete bem, ela coloca bem essa questão de que a nossa melhoria interna, as nossas decisões, depende só de uma coisa, da sua vontade. Então, se a pessoa tem vontade... eu gostava de falar muito de uma frase de caminhão que eu dizia nos cursos lá no SCP-1, que é assim, ela fala da volicionina, né? Mas traduzindo para o coloquial, é aquela frase de caminhão. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Exatamente. Porque quando você quer mesmo, você faz, é a vontade, você move montanha, você, né, sai da inércia de qualquer jeito. Agora, se a vontade está mais ou menos, né, tá assim, você arruma desculpa. A Adriana falou em volicionina. Para quem não sabe, volicionina é volição, né? Volição, que é a vontade, da sua né? vontade. E né? uma volicionina com gasolina azul, né? Então é aquela vontade realmente inquebrantável que ela vai te conduzir aquilo que você quiser. A gente tem um exemplo, querer, né? Saiu no jornal hoje, no jornal dessa semana, essa questão da vontade, do empenho, né? De uma adolescente lá no Rio de Janeiro, que viu a dificuldade que as pessoas têm de acesso aos livros, e aí o que é que ela fez? Ela falou com a mãe, né, porque ela é menor, eu queria criar uma biblioteca comunitária para emprestar livro. Ela criou a biblioteca junto Ela com a pediu mãe. um espaço, não foi isso? Lá Você na viu? comunidade, ela pediu lá um espaço. Pediu um espaço, aí o Eles presidente da associação de bairro gostou da ideia não só deram dela. um espaço, como equiparam o espaço para que ela pudesse colocar os livros. Então você vê que realmente... A gente pode fazer tudo o que quiser. A partir de uma ideia que ela teve, mas ela se posicionou em relação a essa ideia. Isso é uma coisa interessante também. A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre essa questão do posicionamento. Daqui a pouco, eu acho que nós estamos chegando aqui ao final do nosso segundo bloco, né? Voltamos já já, não saia daí. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset.
Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Estamos de volta com o programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço holofilosófico. Lembrando aos nossos ouvintes que esse programa vai ao ar, né, até às 14 horas e que essa gravação desse programa, ela, no final, ela fica disponibilizada, né, no site da RCI, que é sempre rci.com.br, tá? Você também pode acessar o programa agora ainda no Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde você pode, inclusive, nos assistir ao vivo. E você também pode mandar a sua mensagem aí pelo nosso famoso WhatsApp, né? Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. No programa de hoje, Adriana e eu estamos conversando aqui sobre a questão da ética, né? O que envolve a ética, a reflexão. Nós estamos falando mais sobre reflexão mesmo, sobre as condutas. E no bloco passado, nós terminamos o bloco falando, no bloco 2, né? Falando sobre a questão do posicionamento. Que a pessoa não só tem o desejo de fazer alguma coisa, tem um sonho, mas ela se posiciona. Ela resolve realmente implementar, né? Esse sonho, ela quer concretizar, plasmar, né, tornar ele concreto, viável, visível, tocável, quero tocar, é isso aqui. Porque a pessoa fica, eu queria, mas ela não concretiza, não dá em nada. Até a Adriana lembrou que a gente entrevistou aqui acho que tem uns 2 programas, o nosso colega Cláudio Garcia, e teve uma hora que ele fez um comentário bem interessante, que era a questão da prova. Se um aluno perguntou se um professor não podia fazer uma provinha, né, isso? Passar ele, uma provinha mais ou menos. Não, uma provinha mais light. Quebrar o galho, light, que é o jeitinho. Light. A questão toda era, só não pode fazer uma provinha light? Aí ele falou, posso, uma provinha light. Mas aí o seu diploma vai ser light, né? Sua vidinha vai ser light. Quando você for contratado, seu salário vai ser um salário light e a sua vida vai ser uma vida light, né? Ou seja, realmente, se você quer alguma coisa... A pessoa não maximizou os esforços aí. Não tem nada a ver com aquele princípio que a gente estava falando. Se a pessoa realmente deseja, né, ela tem um sonho, ela deseja atingir uma meta, ela precisa investir. Você faz mais ou menos, se você faz mais ou menos, obviamente que você vai ser um profissional mais ou menos, né? E seu salário também vai ser um salário mais ou menos, e a sua vida também vai ser uma vida mais ou menos. Mas quando você realmente investe, você entra com tudo e usa esse princípio aí da maximização, por exemplo, dos esforços, que é você poder tirar o máximo proveito, né, de tudo que você puder. Então, por isso que a gente comentou o caso lá da nossa amiga, que tem a oportunidade, é nova ainda, de a família poder bancar, né, financeiramente, e ela poder, então, se dedicar aos estudos. Porque a grande verdade é que quando você trabalha o dia inteiro e faz uma faculdade à noite, exige que foi muito, o seu caso. Foi o meu caso, exige muito de você, mas eu chegava da faculdade, eu jantava e eu ia estudar. Então eu ficava estudando você até umas 2 horas da madrugada, essa era uma maximização que eu achava. E todo final de semana também era final de semana de estudo, então eu estava sempre estudando, que é para não acumular matéria. Então, assim, isso é a maximização. Você precisa fazer alguma coisa, você faz o máximo que você puder para tirar o máximo proveito, porque é igual os alunos que fazem, né? É igual a pessoa que trabalha também, que chega no horário, não falta, trabalha direito, olha os detalhes, está sempre melhorando o serviço, qualquer trabalho, qualquer área. Também está maximizando os esforços. Então, o que a gente está falando, pegando bastante hoje, é na questão da reflexão sobre
as nossas condutas. Lembrando que a conduta tem a ver com a moral, né, e a reflexão sobre a conduta tem a ver com a ética. Essa é a grande diferença entre a ética e a moral. Você falou de valor no início, né, do programa, e ao longo aí a gente está dando exemplo. Lembrei do nosso ouvinte aí, que tem 91 anos, né, que tem um valor muito positivo, que é o conhecimento, a informação, a intelectualidade, né? Você ter condições de trocar ideias com as outras pessoas, de conversar, sociabilidade também. E com 91 anos, para quem está desanimado aí, para o jovem que está desanimado, que está ouvindo, que alguém que não tem aquela avolisolina lá do livro da Dulce, a pessoa com 91 anos está publicando um livro. Quer dizer, publicando não, acabou de publicar o livro. Então, assim, tem uma vontade forte, né? A volisolina é lá em cima, né? Tem muita coisa para produzir ainda, para escrever. Lógico, o corpo está um pouco mais lento, mas aí você maximiza os esforços com assessores. Exatamente. E vai realizando os sonhos também. Sim. Então, assim, a pessoa que quer realmente, que ela parar para pensar, olha, eu tenho um sonho na minha vida, né? O sonho da minha vida é esse. Isso significa que por trás desse sonho ela tem uma série de coisas que ela considera importante. Seja ela passar informação para o outro, né? Seja ela ter uma profissão que ela sabe que vai ajudar, que ela quer cuidar da saúde, que ela quer que chegue alguém perto dela, ela saiba, por exemplo, né? Identificar qual que é a doença, qual que é o problema, e aí ajudar a pessoa a se curar, que é o caso da medicina, seja o psicólogo, né, que quer ajudar as pessoas a melhorarem a moral. Aí a gente também tem conhecimento aí de o caso, né, recente, perto de nós, que a pessoa precisou de um profissional para levantar a moral, né, para poder sair de uma depressão séria. Então, assim, ajudar a ter metas, né, porque quando você tem metas, você tem objetivos, tem os sonhos lá a realizar, você se mexe, né? Você se impulsiona para alcançar aquele seu objetivo, que é o que você está falando desde o início. Eu volto a dizer, escreve o seu sonho numa folha, né? Hoje em dia tem tanta coisa que você pode fazer, bela, bota lá no computador, faz uma coisa bonita, né? Escreve assim, bem grande, coloca lá no quadro do seu quarto, da sua sala, do banheiro, sei lá, qualquer lugar, que você todo dia quando você acordar, você vai conseguir visualizar aquilo, porque aquilo vai te ajudar a não esquecer, né, daquilo que você realmente está se planejando fazer. Lembrar sempre, né, que a gente está falando de ética e moral, então o comportamento, você precisa estar o tempo todo refletindo sobre o seu comportamento. Então é interessante que até quando mais cedo a Ana colocou uma questão que a gente não deve responsabilizar os outros por nossas decisões, é interessante que muitos valores que às vezes as pessoas têm, elas são valores emprestados, na verdade, não são nem valores da pessoa. Então ela adquiriu aquele valor, ela ouviu aquilo, o galo cantar, né, não sabe nem aonde, e achou a ideia linda. Nos cursos que a gente dá lá na Cosmo Ethos, a gente fala muito sobre essa questão de valores ideais e valores reais. O valor real é aquilo que você realmente tem, né? Você faz ele no dia a dia, esses valores, eles impulsionam as suas decisões no dia a dia, porque o valor tem muito a ver com decisão, né? Então, assim, você identifica esses valores em tudo que você faz praticamente. E valor ideal é aquilo que você acha lindo, maravilhoso, etc e tal, mas você não consegue achar condutas, por exemplo, no seu dia a dia, que reflitam esses valores ideais. Então, a gente vai até agora, nos dias 9 e 10 de novembro, a gente vai dar a professora Adriana e a professora Patrícia vão dar um curso chamado Flexibilidade Cosmoética, em que elas vão falar bastante sobre essa questão desses valores, desses princípios, e como a gente pode aprender a flexibilizar de maneira ética. Então, por exemplo, no caso aí que a gente está comentando, das decisões, a pessoa tem que usar a flexibilidade dela. Então, implica assim, ela raciocinar a respeito da conduta dela de uma maneira diferente, colocar outras possibilidades nas decisões, outros caminhos a seguir, ela começar a colocar uma série de contingências, circunstâncias, para que o raciocínio dela
encontre uma solução que talvez ela não tivesse pensado antes. Só que essa solução é uma solução, como você falou, né, ética, cosmoética, porque ela está coerente, ela converge, né, para princípios cosmoéticos, que são aquilo que dá o norte para você saber se o que você decidiu, o que você está fazendo, está correto ou não, diante de um paradigma. E os valores, aquilo que você considera importante. Então, a pessoa que quer ajudar os outros lá na frente, na condição da saúde, do corpo físico, né, do soma, ou da emoção também, etc., ela precisa, mas peraí, se eu ficar batendo, né, na mesma tecla de achar que eu tenho que ficar trabalhando, tá morando numa cidade, né, tá fazendo certa atividade benéfica, que é um voluntariado, por exemplo. Naquele momento, ela pode estar vendo, mas isso, nesse momento, está me atrapalhando lá na frente. Então, eu preciso flexibilizar meu raciocínio, eu preciso abrir mão de algumas condições para realizar aquilo que eu sei que a longo prazo vai ser melhor. Então, isso é uma flexibilidade cosmoética, porque você está usando outro mecanismo de raciocinar, de observar a sua conduta, que você está falando, né, que é reflexão sobre o que você está fazendo para atingir uma meta maior. Pessoa que é rígida, que é rigorosa, não consegue fazer isso. E aí erra mais. É verdade. Então, a flexibilidade ajuda você a acertar mais e não entrar no jeitinho brasileiro, porque não é a criatividade do jeitinho brasileiro, porque a criatividade exige uma flexibilidade de raciocínio, né? Mental, né, e etc. Só que é totalmente anticosmoética, porque você está usando para benefício próprio, que é o jeitinho brasileiro. Não é isso. É para você fazer as condutas certas. Então, no caso, vou dar um exemplo, que pode ser usado também como flexibilidade. A ativista, né, que está tão falada, a adolescente lá, a Greta, né, que ganhou o prêmio. Ela pode ter usado a criatividade delas e uma flexibilidade de raciocínio, porque ela viu algo errado, né? Ela viu que estava o plástico poluindo o planeta e resolveu, né? Não, vou fazer alguma coisa. Sim. E se mexeu. Se posicionou, que é o que a gente está falando desde o primeiro bloco. Então, se você quer realizar um sonho, tem que fazer isso. Ao invés dela estar lá com as amiguinhas lá reclamando. Ou então só não fazendo nada, só com as amiguinhas. Fazendo nada. Entendi. Ela faz esse posicionamento. Mas deixa eu voltar a essa questão da flexibilidade que você estava falando aí, porque você comentou sobre essa questão da criatividade. Veja, a flexibilidade às vezes até exige uma certa criatividade. Mas é interessante que o jeitinho que você está falando é uma flexibilidade anticosmoética. Na verdade, é uma criatividade deslocada. Deslocada. Porque jeitinho brasileiro, na nossa interpretação, ele é sempre negativo. Ele é sempre antiético. Ele é sempre anticosmoético. É lógico que criatividade, a gente está falando de criatividade. Uma coisa é a criatividade, outra coisa é o jeitinho brasileiro. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem criatividade de ela, sei lá, artística, dentro de casa, porque quebrou um negócio, ela vai e conserta. Mas se bem que, veja, essa coisa de ter criatividade, que o brasileiro é bem criativo nesse quesito aí. Você ter criatividade para você fazer alguma coisa, desde que aquilo não vá causar nenhum efeito negativo. Então, por exemplo, você vê lá a criatividade do brasileiro, que ele pega uma tomada e ele começa a colocar aquele que a gente chama de T, né, que é o Benjamin, e a extensão, e daqui a pouco você vê 300 coisas ligadas numa única tomada, né? E que aquilo pode gerar um curto-circuito. E às vezes ele conserta, né, ele pega uma fita qualquer e conserta lá um fio que está desencapado, por exemplo. E a gente sabe que tem que ser uma fita específica para isso. Então, veja, mesmo a criatividade, ela precisa ser pensada, você precisa refletir sobre o que você está fazendo. E o jeitinho, quando a gente fala do jeitinho, é sempre uma criatividade
negativa, porque, por exemplo, é aquela pessoa que a gente até comentou isso no programa passado, que jeitinho tem muito a ver com falta de planejamento, falta de organização, falta de disciplina. Então a pessoa não se organizou para poder, por exemplo, dar entrada num documento que ela tem que dar, tem um prazo específico, e ela, como não se organizou, a gente pode dar até exemplo, a pessoa que tem que pagar uma conta, ela tem o mês inteiro para pagar, ela resolve pagar no último dia e chega 5 minutos depois que o banco fechou e quer que o cara lá atenda. Abra de qualquer jeito. Quer que ele abra. Não, abre aí para mim, é rapidinho. Esse rapidinho é que é característico da linguagem do jeitinho brasileiro. Então, veja, isso não tem nada a ver com criatividade, nada a ver com flexibilidade, isso tem a ver com falta de organização, falta de disciplina, falta até de respeito em relação às outras pessoas que se organizaram para fazer isso. Então é uma coisa realmente que a gente precisa pensar muito, né? Então a flexibilidade que ele está trazendo é uma flexibilidade onde você vai flexibilizar de maneira cosmoética que isso não cause transtorno ou nenhum mal para as pessoas envolvidas. Isso é um dos itens, né? Para ela chegar a essa conclusão sobre a conduta, se a decisão que ela vai tomar, a conduta que ela está tendo, a inércia, porque às vezes até a inércia ela é cosmoética. É aquela famosa me inclui fora dessa, né? Não vou fazer porque isso vai dar um compliciamento, vai dar interprisão. Então ela precisa usar a capacidade de até energética, né, já indo para o paradigma consciencial, parapsíquica, para ela observar e raciocinar até em cima das parapercepções que ela está tendo. Por que eu estou vendo tal consciex? Quem é essa consciex? Qual é o padrão energético? O que isso tem a ver? Então, uma série de questionamentos, de sinalética, de observação pessoal, que ela precisa imprimir em todos os fenômenos ou fatos da vida que ela tem, para ela chegar à decisão. Então agora eu vou falar isso. Agora eu vou fazer assim. Vou tomar tal decisão. Agora é o momento de ajudar tal pessoa. Agora não é. Então, isso exige essa capacidade de flexibilização, mas tudo objetivando melhorar a assistência para você e para o outro, né? Então, não é fácil. Não é o jeitinho, não é a desculpa. Eu estou flexibilizando, né? Você não pode ser rígido, não. A própria flexibilidade, se pensar, é um paradoxo. Ela exige a maximização dos esforços que a gente está falando, exige a pessoa saber muito os seus valores, mas isso dá muita independência para ela, interdependência, porque ela vai ficando mais autônoma, ela vai ficando com mais autoconfiança. Ela sabe o que está errado, ela sabe o que está certo, né? E isso estimula ainda mais ela fazer essa flexibilização. E a flexibilidade exige organização, você está falando auto-organização, autodisciplina, para que ela realmente consiga... Persistência. Era aquilo que o professor Valdo falava, lucidez. Ele tinha uma frase assim bem sintética, é a pessoa estar sempre preparada. Então, para você flexibilizar e não entrar no jeitinho, primeira coisa, você tem que estar sempre preparado. Para estar sempre preparado, precisa ter muita organização, muita disciplina, muita persistência. Não é fácil. Não foi que a gente é 100%, né, da perfeição da flexibilização, mas a gente corre atrás. A gente está falando o programa inteiro disso, né? Este é o seu sonho, este é o meu sonho. Ser extremamente capaz de flexibilizar 100%. Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente dá curso, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Então, estamos maximizando os esforços. Agora, se você está interessado, o curso é presencial e online, né? Dia 9 e 10 de novembro. Você pode conseguir mais informações acessando o site lá da Cosmoetos, que é www.cosmoetos, né, .org.br. Então vou repetir, www.cosmoetos, etos se escreve E-T de tatu, H de hoje, O de ovo, S de sapo. Então cosmoetos.org.br. Ou então você entrando em contato com a gente pelo e-mail contato@cosmoetos.org.br ou pelo telefone, né? 45 é o prefixo 991294122. Tem o WhatsApp também.
Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer aí a participação de todos vocês, né? Aguardamos vocês na quarta que vem com mais um programa Conexão Cosmoética. Enquanto isso, você pode mandar as suas dúvidas, questionamentos, exemplos, né, com casos inusitados, e vamos debater juntos, tá? Lembrando a todos que a gravação desse programa estará disponível no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio será postado na íntegra no site semprerci.com.br. Um abraço e até lá. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmo